Causar polêmica é, obviamente, o ideal de todo um performer. Repercussão através da qual ele talvez consiga eternizar seus poucos minutos de fama. O performer é o agente... O performer é o agente característico da chamada sociedade do espetáculo. Esse tipo de organização cujo combustível é, como se sabe, o escândalo. À primeira vista, tratar-se-ia apenas de uma atitude anti-intelectualista, sintonizada com os anseios de um público formado por estudantes, punks, entusiastas da contracultura e toda sorte de rebeldes, pessoas que, de um modo geral, detestam livros, pois neles vem um elemento repressor. No fundo, as performances com... No fundo, as performances, com raras exceções, têm sido muito mais uma espécie de jornalismo sociocultural, em interlocução direta com seu público, do que com peças artísticas com preocupação... Peraí, desculpa, me perdi. É a última agora, eu prometo. No fundo, as performances, com raras exceções, têm sido muito mais uma espécie de jornalismo sociocultural, em interlocução direta com seu público, do que peças artísticas com preocupações estéticas reais. Acabou, gente. 1 segundo. O primeiro segundo. 1 segundo antes do primeiro segundo. O primeiro segundo antes do segundo primeiro de 1 segundo. O primeiro segundo após o segundo primeiro é 1 segundo segundo. O primeiro segundo antes do segundo segundo após o primeiro. 1 segundo só. Entre o primeiro segundo antes do segundo primeiro e o segundo seguinte ao primeiro segundo. 1 segundo apenas segundo. O primeiro segundo sem segundo ulterior. O primeiro segundo sem primeiro segundo aquém. Segundo o qual nunca se viu. 1 segundo solto. O primeiro sempre. Primeiro segundo. Uma galinha escapuliu do terreiro, atravessou o gramado, forçou a portinhola, adentrou no ateliê. Bicou um rosto ainda moalhado na tela. Limpou o bico de verde na capa sobre o computador, onde dormiu, sossegada. O dilúculo em flor e magenta no pântano, e a última estrela intensa incensa luz ao único sapo molhado no olhar, contemplativo. A úmida e fria atmosfera solta a cadente regra, e o sapo coacha que se foi. Salta do brejo para a estrada, atropelado, lusco-fusco. Murmura. Um coan acende, velado, por vagos lumes. Antes que eu fique mudo, antes que eu tente de novo, antes do próximo eclipse, antes que a grama cresça, antes que a água da chuva toque o solo, antes do próximo intervalo comercial, antes do jornal, entre o toque da chave na ignição e o motor entrando em combustão, antes que o olho soletre as palavras que a boca não diz, no silêncio entre a vogal e a consoante, antes que o ar que eu respire entre no nariz, antes que a trava vire treva, antes que não haja futuro, antes que não seja passado, antes que eu pare no meio, antes do final do recreio, interrompo o tempo e te digo, te amo e quero que fique comigo.
Ciborgue me deu um beijo na boca e me disse: não me peça pra gostar dos seus poemas ou que você goste dos meus. Ou não me peça de não gostar dos meus ou de gostar dos seus. Porque tudo quanto é aço, silício, alicate, inverno e dela aqui. E tudo quanto é logopeia e melopeia ali, e de lá farmapeia nada atrás. A elipse entre nós, proezas no breio. Elipse entre nós, proezas no breio. Ciborgue me deu um beijo na boca e me disse. Essa aqui.
Negrão, do Conselho de Quadrilha, também a presença de todos vocês aqui na nossa Uma Tarde no Campo. Julieta de Souza faz filosofia pelo suporte música. Astolfo Andrade mostra a escultura análoga ao teatro. Epaminondas Cerqueira diz cinema com a mão da literatura. Mestra Elza joga capoeira no suporte do design. Tiago José define a curadoria ao manejar parangolé. Carlos Martins sujeita tela e teclado para produzir tipos. Roberta encontra na moda a forma da instalação. Em Marcos Ubaldo, arte gourmet e astronomia uma coisa só. Martina transpõe o bordado para a dança. Denise transforma romances em handmaids. Daisy liga lógica e dadá no mamulengo. Magela une cinema e performance nas ciências aquosas. Kátia Suzy realiza poesia pela autoajuda. Jean Cardoso faz autoajuda na plataforma da poesia. Jorge Ramos, pensando fazer poesia, faz história. Clara Arantes faz poesia para afugentar o tédio.